Olá pessoal, Raquel da Educação Canina. Tô aqui hoje para mais um vídeo de pergunta do dia, pessoal. Como sempre, tem bastante comentários de vocês aqui no canal do YouTube. Mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês que participam e deixam sempre perguntas bem legais aqui, que eu acho que são válidas para todo mundo que chega aqui no canal. Hoje eu vou responder a pergunta que veio do Adriano Diniz. O Adriano disse: bom, não sei se você vai responder, mas vou arriscar porque tá meio complicado aqui. Tô tentando informações para harmonizar meu convívio com o meu cão, porque eu não quero desistir dele. Tem um Rottweiler de 9 meses, de boa linhagem, muito agitado, excitado e temperamental. Se frustra quando paro de brincar e fica me mordiscando e pulando. A atitude que toma é ignorar, mas confesso que não dá para ignorar porque incomoda muito. As patas, o puxão, com as mordidas na bermuda. Então me posiciono na frente para que quando ele desça do pulo, o peito dele bata de leve na minha perna. Eu vi que isso incomoda, está parando, mas ainda não faz quando está muito agitado. Ressalto que de modo consciente não vejo motivo para a excitação dele, porque só abro o canil quando ele está sentado. Quem sai de casa na frente sou eu, só come com minha autorização, etc. Estou ensinando o comando canil. Ele não obedece ou fica com facilidade quando há distrações. Está mordendo os móveis da área externa, mesmo realizando exercícios. Eu saio para passear, no outro dia quando eu vejo ele já roeu. Ultimamente ele tem ficado mais rebelde. Percebi que quando saio ao meu comando do canil ele corre para demarcar o território da casa e está começando a levantar a perna a urinar. Fica pulando, mordiscando como se quisesse enfrentar ou coisa do tipo. Também pula na minha filha e na minha esposa, tanto que elas não estão mais querendo ter convívio com ele por estarem ficando receosas. Daí me vem algumas perguntas. Isso poderia ocorrer pelo fato de ter 2 cães de pequeno porte, fêmeas e apenas mulheres, minha filha de 7 e minha esposa em casa? Uma alternativa para amenizar seria castrá-lo. Pensei na coleira eletrônica, mas confesso que pensei no fato da coleira não aproximar ele de mim por ter esse fato de obedecer apenas por estímulo negativo no pescoço. Enfim, não sei que direção tomar. Se puder me ajudar, agradeceria, e ele também. Obrigada. Adriano, querido, obrigada pela sua pergunta, tá? Tem várias questões aí que tem que ser discutidas para você entender um pouco melhor o cenário. Você está falando de ele é um cachorro adolescente, tá? 9 meses é justamente aquela etapa que eu gosto de falar, que é quando o cachorro transiciona. Ele não é exatamente um adulto, mas ele também não é mais um filhote. É a fase realmente mais desafiadora. Eu vou responder as suas dúvidas de forma parcial aqui, para ficar mais claro. Você perguntou se valeria a pena castrar e se o comportamento dele está relacionado ao fato de você ter uma filha, uma criança pequena do sexo feminino e outras 2 cachorras fêmeas. Na verdade, a questão de existirem mais fêmeas ou mais machos no ambiente, na minha opinião, não é necessariamente o ponto. Porém, eu sou a favor sim de você castrar esse cachorro, tá? Por quê? Porque você não vai procriar. Esse cachorro não vai ser um cachorro que vai eventualmente cruzar e ter filhotes e todo esse processo. E existe sempre toda uma nuvem em volta da questão da castração, castrar ou não, faz bem, não faz, enfim. Seu cachorro já está com 9 meses, ele já está numa fase de adolescência e já desenvolveu o suficiente para que isso não cause para ele maiores danos, na minha opinião, tá? Eu acho que você manter ele não castrado te daria um pouco mais de trabalho, principalmente na questão da intensidade, considerando que você tem um cachorro de porte bem grande e um cachorro bem forte, tá? Essa excitação, quando você descreveu ele no início, você falou que ele veio de uma boa linhagem, uma ninhada boa. Você falou que ele é muito agitado, ele é facilmente excitável e ele é temperamental. Na minha opinião, essas não são boas características. E eu não sei exatamente se era isso que você queria dizer ou não, mas eu não sei se você notou isso quando você escolheu o filhote ou se você vem notando isso aos poucos, tá? Um cachorro que se agita com facilidade, um cachorro que é temperamental, são típicos sinais de que está faltando aí uma questão de hierarquia mais clara. E esse é um jogo que a gente não pode perder, principalmente quando a gente lida com cães de porte grande, de raças mais fortes, que é o seu caso, tá? Você me perguntou, você está um pouco confuso em relação do porquê que ele é tão agitado assim. Na verdade, você especificou que você pede para ele sentar na hora de você abrir o canil, você sai de casa antes dele. Mas pense um pouco mais profundamente sobre esses pontos, tá? Quando uma coisa é o cachorro sentar antes de sair do canil, outra coisa é o cachorro de fato respeitar a sua presença ali e só sair quando você de fato define que é para ele sair.
Qual que é a diferença? Uma é a posição física, outra é o estado mental, que muitas vezes a gente tem dificuldade de ler. Você tem que perceber que quando você vai abrir o canil para ele sair, a primeira coisa que você tem que fazer, e isso eu falo para qualquer cachorro, tá? Quando a gente está no início do nosso relacionamento com o cachorro e a gente está começando o processo de educação, quanto menos liberdade, melhor. Quanto mais controle, melhor. O que acontece aí? Por mais que ele sente, espere, ele pode estar com um olhar mais intenso, ele pode estar louco para ir lá fora, e o fato dele você abrir o canil e ele estar solto, o que acaba acontecendo? Imediatamente ele vai fazer, ele vai tomar a postura que ele quer tomar, não necessariamente a que você quer que ele tome, ou seja, ele vai lá fora, ele faz xixi em todas as coisas, ele rói as coisas. O que eu faria para começar nessa primeira etapa? Use mais a guia, tá? Eu falo muito isso para vocês aqui. Usar a guia para você começar a trabalhar as coisas que você quer é extremamente importante, principalmente na fase de filhote e na fase adolescente. Esses cães têm que ter muito pouca liberdade de escolha até que eles aprendam a fazer as escolhas certas. Essa excitação, essa agitação toda só tende a escalar lá na frente. Isso pode se tornar uma coisa muito perigosa. Então, na questão do seu canil, abra o canil, ele tem que esperar, você põe a guia nele, ele espera. Você tira ele, você vai levar ele para fazer xixi aonde você definir que ele deve fazer xixi. E aí, a partir de agora, começa a sua rotina com ele de trabalho. E quando eu falo rotina de trabalho, gente, é tudo que você quer ensinar para o seu cachorro é um trabalho. É você botar o seu cachorro no modo trabalho. Quando a gente fala de exercício do place, é um trabalho. Quando a gente fala de andar do seu lado no lugar certo, é um trabalho. Tudo que o cachorro faz é um trabalho. Então pense na palavra trabalho como uma questão produtiva. É o seu cachorro de fato está fazendo uma coisa produtiva versus ele descobrir o que ele tem que fazer, sem orientação, tá? É quando a nossa orientação começa a ficar mais relevante no processo. Pelo que você me descreveu, assim, de novo, eu castraria com certeza. Eu acho que não tem nenhuma necessidade de você ter que lidar com toda a intensidade desse cachorro que vai vir nessa fase hormonal, que eu acho que você não precisa passar por isso, e o seu cachorro também não. Principalmente considerando que você tem uma rotina aí de família, criança pequena em casa. Eu acho que quanto mais você trouxer esse cachorro para um estado mais calmo e tranquilo, melhor. E essa intensidade hormonal não vai te ajudar. Eu não estou dizendo que todos os cães só podem ser bons e tranquilos e mais calmos se forem castrados. Não é o caso. Mas pelo que você me descreveu, eu acho que você talvez não tenha experiência suficiente para manter um cão intacto e conseguir fazer tudo isso de forma bacana, tá? Acho que para evitar risco seria mais tranquilo, melhor para você e até melhor para o seu cachorro que você fizesse essa castração logo. A pergunta maior é o seguinte: você mencionou também aqui a questão do cachorro pular em você e mordiscar em você. Muita gente tem essa dúvida: como é que eu faço para o meu cachorro parar de fazer isso? De novo, o que você deu de trabalho para o seu cachorro fazer naquele momento? Às vezes a gente pensa: eu só quero viver com o cachorro, sabe? Eu não quero que o meu cachorro aprenda necessariamente nada, eu não vejo muito sentido em incomodar. E eu não tô dizendo que esse é o seu caso, tá, Adriano? Mas eu tô generalizando porque eu já ouvi muito isso. Eu quero que o meu cachorro seja livre, eu quero que ele faça as coisas. Porém, quando você não diz pro cachorro que você quer que ele faça, ele vai fazer escolhas erradas. Lembre, eles são animais. A boca é a forma de interagir que esses animais têm. E você provavelmente não corrigiu, ou você não deu nenhuma outra orientação para ele quando ele era mais jovem e menor. Então ele partiu para essa forma de interação, ou seja, eu quero interagir, eu quero fazer alguma coisa e eu vou fazer isso mordendo você. Com 9 meses eu tenho certeza que ele já deve machucar bastante, tá? Então, coisas que você tem que praticar, e todo mundo tem que praticar. O famoso controle de impulso, o famoso existir, tá? Dentro do adestramento tradicional, do que as pessoas falam, existem comandos específicos, como senta, deita, fica, vem, junto. Cada um desses comandos pode e deve ser usado a seu favor em situações da vida doméstica e social, principalmente em situações da vida doméstica. Quando eu falo do exercício do place, nada mais do que um exercício de fica com longa duração. Se você quer conviver bem com seu cachorro em ambiente doméstico, você tem que ensinar para o seu cachorro 2 coisas primordiais: controle de impulso e respeito de espaço, para você ter a habilidade de fazer alguma coisa enquanto seu cachorro está com você no mesmo ambiente aqui, deitado, no espaço dele, sem pular em cima de você, sem ir em cima dos outros cachorros, sem destruir a sua casa. Isso aqui
não fazer nada é um trabalho. Seu trabalho agora é sentar aqui e não fazer nada. Essa é uma função, isso é um comando que você dá para o seu cachorro. E se você aplica isso de forma consistente em várias situações do seu dia a dia, o seu cachorro entende que é aquilo que ele tem que fazer. Ótimo que você caminha com seu cachorro e você falou que ele espera, você sai primeiro pelo portão. Mas como que ele realmente está antes de sair pelo portão? Como que é o comportamento dele? Todos os cães normalmente que gostam bastante de sair, ficam super animados na hora de sair. Você está dedicando tempo para especificar para esse cachorro de que modo, que estado mental ele tem que ir lá fora. E eu falo isso porque eu acho que 99% das pessoas que eu atendo não param para pensar nesse detalhe específico, que é o pré-saída de casa. Não é só você sair primeiro, mas é como o seu cachorro está do seu lado. Ele está naquela agonia, ele está só se segurando, ou ele relaxou e olha para você e fala, tá bom, tô esperando você me dizer quando a gente pode sair. Existe tensão na guia quando você está fazendo esse movimento, ele relaxa de verdade. Como que ele anda na rua? Qual o comportamento dele na rua? Ele anda do seu lado, ele responde bem para você, você consegue, ele não é um cachorro reativo, você consegue tirar ele das distrações do ambiente de forma tranquila com comandos verbais. O que é que você usa no dia a dia? E eu percebi que você falou aqui no final sobre o seu receio em relação a usar a cola eletrônica, porque você ficou com certo receio dele não se aproximar de você e ter um estímulo negativo no pescoço. Muita gente que nunca usou a cola eletrônica, a iCollar que eu gosto de usar, tem uma imagem errada. Infelizmente, existe um marketing muito negativo em cima desse tipo de equipamento. As pessoas tendem a achar, não, você vai trazer uma sensação ruim para o cachorro, é uma associação negativa, você vai deixar o cachorro emocionalmente mal. Nada disso é verdade, tá, gente? Eu vou deixar bem claro para vocês. Eu trabalho com coleira eletrônica há bastante tempo, já usei em vários cachorros diferentes, de portes diferentes, e a verdade é o seguinte, a coleira eletrônica, ela nada mais é do que uma ferramenta que te ajuda no processo de comunicação com os cães, tá? Ao mesmo tempo que você tá super frustrado e até mencionou a possibilidade, ou seja, você disse, eu não quero ter que abrir mão dele, mas eu não aguento mais viver com ele assim. Ou seja, você deixou claro que você está numa situação muito difícil, muito complicada e que existe uma frustração muito grande. Ao mesmo tempo, você não necessariamente aceita a possibilidade de intervir com uma ferramenta que possa te dar mais resultados. Então isso é uma coisa que é bom você refletir, porque qualquer treinamento com seu cachorro tem duas etapas. Eu acho que as duas etapas, na verdade, estão faltando para você. Que é você, de fato, criar um relacionamento com esse cachorro baseado em orientação clara. Ou seja, não é estar com seu cachorro só, mas mostrar para ele todos os dias o que é certo e o que é errado. Ou seja, quando que a gente mostra o que é certo, né? Se você dedica uma parte do seu dia, ou pedaços, 15 minutos aqui, meia hora ali, sessões mais longas aqui, para você ensinar de verdade o que você quer. Então, por exemplo, você falou que ele não responde bem ao comando fica. E quando ele tá. E o que você criou de possibilidade com a questão do seu joelho para evitar que ele pule em você, só funciona quando a excitação dele tá de pequena a média. Quando tá mais alta, não funciona. Ou seja, as coisas que você tentou até agora não necessariamente te trouxeram bons resultados consistentes. O que me diz que falta um treinamento um pouco mais específico, falta você dedicar um pouco mais de gás aí nessa fase de treinamento. Use a guia. Se você tem um Rottweiler, você tem uma área externa na sua casa, por menor que a sua área externa seja, olha as coisas que você pode fazer lá fora. Você pode treinar o place com a comida do dia, você pode desenhar o que é condução de guia com seu cachorro na sua própria área externa da sua casa ou no quarteirão da sua rua, que é você mostrar como que ele deve se comportar na guia. Você pode treinar o vem, que é um dos comandos mais importantes, que é o cachorro largar tudo que ele está fazendo e voltar para você, é o famoso recall. Você pode treinar para ele soltar coisas. De repente ele pegar alguma coisa do chão, você pode treinar para ele soltar. Quando que a ferramenta vai fazer diferença para você em todo esse processo, tá? Então, às vezes eu vejo, infelizmente aqui no Brasil, as pessoas têm pouco acesso a esse tipo de ferramenta como Prong Collar e Collar. Por isso que eu gosto tanto de falar isso nos vídeos. Eu acho que é um desserviço as pessoas não falarem sobre isso. Para cães do porte como o seu, seria fenomenal se você implementasse a Prong Collar nas caminhadas, se você pudesse dedicar tempo de verdade para criar um
cachorro que saiba caminhar com você, que saiba respeitar o espaço da sua família dentro e fora de casa. Então, você pode pegar, por exemplo, a área externa da sua casa, põe numa cadeira sua esposa, sua filha pode brincar no chão enquanto você está com a guia no seu cachorro praticando place, faça 45 minutos de place enquanto ele está ali. Mas isso só vai funcionar se você tivesse como intervir. Ou seja, você vai ensinar o que é certo com a guia e um pouquinho da comida do dia, treinando todos os dias, mas você tem que poder intervir no que é errado. Não adianta a gente ignorar comportamento negativo, e até você deu um ótimo testemunho aqui de que isso não funciona. Ignorar quando ele pulava em você. Talvez isso funcionava quando ele era pequeno, agora isso já não funciona mais. Então, não dá pra gente achar que a gente vai ignorar as coisas ruins, elas vão necessariamente passar e um dia seu cachorro vai ser tranquilo. Não funciona assim, tá? Então, eu acho que tem uma série de coisas. Se a gente for falar de treinamento de forma geral, se você dedicar tempo todo dia para treinar esse cachorro, você vai ter um cachorro diferente já daqui a 2 semanas. A pergunta é, quanto de tempo você tem disponível para fazer isso e o quanto você está disposto a se dedicar, tá? Se você tiver uma boa coleira e uma boa guia e você usar um pouco da comida do dia, você já pode começar a ensinar excelentes coisas para esse cachorro. Mas você vai ter que ter uma ferramenta que te dê a oportunidade de intervir. A e-collar, gente, não é uma ferramenta só de punição. Eu falo isso direto aqui. Ela é uma ferramenta de orientação. Inclusive, eu sempre indico as duas coisas. Eu indico a e-collar e indico a prong collar. Por quê? Porque a e-collar não é uma ferramenta de direção. O que é ferramenta de direção? Quando a gente fala de caminhada ou de você ensinar uma coisa nova, por exemplo, eu tenho aqui um tapetinho, eu quero ensinar meu cachorro o exercício do place. Eu tenho que poder direcionar ele para o place. E você só consegue direcionar o cachorro para algum lugar com a guia. A e-collar, se eu apertar o botão e o cachorro nunca trabalhou esse exercício, ele não faz a menor ideia do que aquele sinal representa. Então não é assim que funciona. Então você tem que trabalhar com a guia primeiro e introduzir o sinal da coleira eletrônica para uma série de coisas. Então você induz o comportamento com a coleira eletrônica. Induz o quê? Place, você induz o place, você induz o vem, você induz o junto, você induz deita e você corrige também. Então você tem níveis mais baixos para indução e níveis mais altos para correção, mas a correção ela tem que existir, não adianta a gente fugir disso. Eu acho que toda semana aqui no canal eu recebo pelo menos 2, 3 perguntas de pessoas que têm problemas com cães em casa, seja porque os cães brigam ou seja porque o cachorro começou a ficar incontrolável. E eu acho que isso tudo acaba acontecendo porque a gente acaba não tocando no assunto mais importante, que é correção. É quando corrigir, como corrigir. Eu acho que essa é a grande dúvida que as pessoas têm. Então, mesmo que você queira adquirir um equipamento melhor com uma coleira eletrônica, é importante você aprender a usar. É importante que você aprenda a usar isso dentro de um formato de treinamento novo com o seu cachorro. Então, se você puder me dar respostas como: o que é que você faz todo dia com esse cachorro? Ele dorme no canil, ele acorda e o que é que acontece? Você caminha com ele e volta e, pelo que eu entendi aqui, você deixa ele solto numa área externa da sua casa. Deixar o cachorro solto lá fora, sozinho, sem orientação, é pedir para acontecerem acidentes, como comportamento destrutivo, seu cachorro destruir planta, latir pro portão, coisas desse tipo. A menos que seu cachorro tenha uma excelente fundação do que fazer lá fora. E é muito claro que o seu cachorro ainda não tem isso. Então, quanto de tempo útil você está dedicando para a educação desse cachorro? E quanto de tempo você só está com ele? E o fato da sua esposa e a sua filha estarem com um pouco mais de receio de lidar com ele significa o quê? Talvez você tenha uma certa frustração em relação a ele, mas quando você entra para interagir, ele está sempre solto. É outro ponto que eu falo para as pessoas sobre permissividade e liberdade. Eu acho que eu já atendi várias pessoas que têm problemas com cães dentro de casa, e não necessariamente grandes, cães menores, de menor porte. E eu já atendi cachorros maiores que vivem na área externa e com os mesmos problemas do seu. Por quê? Esses cachorros estão sempre soltos, sem supervisão e sem orientação. E eu não estou dizendo, eu sei que as pessoas trabalham, vocês têm o dia a dia de vocês, não necessariamente o cachorro tem que ficar preso, não é a ideia, não é o cachorro ficar preso o dia inteiro. Mas esse cachorro tem que saber o que fazer lá fora. E ele só vai saber o que fazer lá fora se você dedicar um bom tempo mostrando o que fazer lá fora. E o seu tempo com ele tem que ser dedicado a essa parte de educação. Você tem que ir lá fora e ficar meia hora trabalhando place, por exemplo. Você tem que ir lá fora ficar meia hora trabalhando condução. Você tem que ir lá fora ficar meia hora treinando outros comandos com seu cachorro.
A coisa do adestramento, gente, ela nada mais é do que uma forma de você estreitar o relacionamento com seu cachorro e ao mesmo tempo ensinar coisas que você quer que se tornem hábito. Adestramento é uma coisa muito orgânica que deve acontecer de acordo com a necessidade de cada pessoa, mas existem necessidades comuns que toda família tem. Todo mundo que tem uma casa e mora numa área e tem uma área externa para o cachorro quer ter a oportunidade de ir lá fora, estar com o seu cachorro e não ter o cachorro invadindo o seu próprio espaço. Discordem de mim se for o caso, mas eu acho que todo mundo que vive esse cenário quer ter essa oportunidade. Poder sentar lá fora, pôr uma cadeira lá, tomar um café e seu cachorro está deitado no chão do seu lado. Não é o ideal para todo mundo? Como que seu cachorro vai aprender que é isso que você quer dele se ele nunca pratica isso? Como que eventualmente esse cachorro vai ter acesso à área interna da sua casa se ele não sabe se comportar? Nem lá dentro, nem lá fora. Então são coisas que a gente tem que introduzir. Existem coisas simples que eu acho que todo mundo tem que fazer. Todos os cachorros têm que fazer o place. Todo mundo que tem cachorro tem que pôr isso em prática. E eu sei que tem muita gente que resiste a essa ideia, porque, ai, coitado, o cachorro tá aqui deitado, tá deprimido. Não, o cachorro está comportado. Tá quieto, respeitando o meu espaço e controlando os impulsos dele para não incomodar ninguém que tá aqui. É isso. É difícil às vezes as pessoas apreciarem o lado positivo de um cachorro que já passou por esse processo, porque as pessoas tendem a ver isso como tristeza. Ao mesmo tempo, quando o cachorro é agitado demais, é excitado demais, ele é visto como um cachorro bacana, bonitinho, só que ninguém quer estar perto porque não dá para conviver com esse cachorro. Então a gente tem que encontrar o meio termo, que é pôr em prática todo dia as coisas que a gente quer que se tornem reais. Eu quero um cachorro que saiba deitar aqui enquanto eu tenho uma conversa com o vizinho, ou enquanto uma visita minha chega em casa sem que incomode ninguém. Eu tenho que pôr isso em prática todo dia. E assim vai, tá? Então, Adriano, seria interessante se você pudesse chamar um profissional para trabalhar com você pessoalmente, principalmente levando em consideração que você tem criança em casa, você tem um cachorro de porte grande que vai crescer mais ainda. E eu sei que às vezes é difícil as pessoas entenderem ou visualizarem as coisas que eu estou falando aqui. Vou tentar fazer mais vídeos na prática para vocês, mas eu acho que por mais vídeos na prática que se façam, o mais difícil de entender para muita gente é como eu encaixo isso na minha vida, tá? Eu vou dar um exemplo. Hoje é feriado, tô gravando esse vídeo. É um dia que eu desci algumas vezes com meus cachorros para caminhar. E o que eu percebo, né? São dias que as pessoas têm de folga, elas querem sair, se divertir, fazer coisas. E eu sempre vejo muito cachorro em varanda de apartamento ou cachorro dentro de casa latindo. Eu não sei a vida de ninguém, necessariamente os detalhes, mas o que eu percebo? Às vezes a gente fala que não tem tempo, a gente trabalha bastante, a gente faz curso disso, daquilo, a gente está sempre ocupado, mas no dia que a gente tem tempo, a gente não necessariamente dedica aos cachorros. Então, para todo mundo que tem cachorro, é importante vocês colocarem o cachorro dentro de uma rotina de responsabilidade diária. Do mesmo jeito que você tem que trabalhar, do mesmo jeito que você tem que pagar as contas, do mesmo jeito que você tem que levar seu filho na escola, tem que existir uma janela de tempo, não para você ficar com o seu cachorro só no sofá, ou só fazendo carinho, ou só brincando lá fora, mas para você de verdade ensinar esse cachorro. Ensinar ele a como fazer parte da sua vida. Eu acho que por mais que a gente tenha vários cachorros aqui no Brasil e a população de cachorro cresce muito, esses cachorros acabam não necessariamente fazendo parte, sempre excluídos, porque eles não necessariamente sabem o que fazer. Então, eu quero que vocês percebam um pouco disso, façam um pouco dessa avaliação e pensem o quanto a gente está dedicando tempo para ensinar. Mas só para finalizar, Adriano, para esse vídeo não ficar tão longo para você, dê uma olhada numa possibilidade de chamar ajuda profissional, pelo menos para iniciar você nesse processo e para ficar mais claro para você o que de fato você tem que fazer, que eu acho que vai te ajudar bastante, tá? E como sempre, para todos vocês, se tiverem dúvida, deixe aqui nos comentários, que é sempre um prazer ouvir de todos vocês, tá? Eu espero que tenha ajudado. A gente se vê em breve no próximo vídeo.